Não adianta fazer tráfego pago. Tráfego pago tem o objetivo de alcançar mais pessoas, é o que você quer, né? Se você não tiver a casa arrumada. Acho que é o principal, assim, defeito e o ponto crucial de falar vai dar certo ou não vai dar certo, né? Então, lá na agência, por exemplo, a gente, antes de rodar tráfego pago, vamos arrumar a casa. Que seja... Sejam muito bem-vindos a mais um Huntcast, podcast de negócios que vai ajudar você, empresário, a crescer e escalar suas vendas. No episódio de hoje, a gente vai falar de um assunto que muito empresário tem muita dificuldade, tem muito problema, que é a questão do marketing. Para isso, a gente trouxe um especialista, que o Rafa vai apresentar aqui agora. Hoje estamos aqui com Andrew, da ROI Ideal. Ele é especialista em tráfego pago, ele gera milhares de leads ali para os seus clientes e tem mais de 10 milhões de mídias gerenciadas. É isso mesmo, Andrew? Se apresenta aí para o pessoal. É isso aí, pessoal. Bom, muito prazer, meu nome é Andrew, sou proprietário da agência ROI Ideal. Um cara aí fascinado por marketing, automações, a gente conversa bastante aí, né, Rafa, sobre esse ponto aí. Parte de gestão de tráfego, a gente já gerenciou mais de 10 milhões de reais em mídia, né? Então tem bastante bagagem, bastante dados aí pra gente conversar aqui, trazer os prós e os contras de diversas óticas aí. Mas é isso, o André é apaixonado pela família, apaixonado por marketing, automações. E bora lá bater esse papo aí e ajudar a galera. Show de bola, Andrew. Começar com uma polêmica já. Andrew, muitos empresários, eles já investiram em tráfego pago e eles acham que não funciona. O que você tem para falar para essas pessoas? Tráfego pago funciona, não funciona? Essa é boa, hein? Essa é de sempre, né? Essa é a clássica, né? Clássica. Cara, assim, é o que a gente fala muito lá. Tráfego pago, ele funciona, não tem como não, tanto que as empresas mais milionárias aí, né? O Meta, Google e tudo mais, a maior receita deles vem através disso. Ponto não adianta fazer tráfego pago. Tráfego pago tem o objetivo de alcançar mais pessoas, o público que você quer, né? Se você não tiver a casa arrumada. Então, acho que o principal, assim, defeito e o ponto crucial de falar vai dar certo ou não vai dar certo, né? Então, lá na agência, por exemplo, a gente, antes de rodar tráfego pago, vamos arrumar a casa. Que seja um mês arrumando a casa, estruturando o seu canal, aí depende, né, de qual rede social vai ser feita, se vai ser pro site, enfim, ter a estruturação disso aí. Acho que é o ponto principal que vai mandar se o tráfego pago vai dar certo ou não. Claro, depois da casa arrumada, tem a estratégia de tráfego, né? E aí varia muito por que canal que vai ser utilizado, se o seu cliente realmente está naquele canal que você vai estar investindo, né? Ou não, para poder validar se isso vai dar certo ou não, né? Então, assim, é ruim responder, mas o fato, o depende, né? E eu acho que é legal ter claro em mente, antes de começar o tráfego pago, de arrumar a casa. Acho que é o ponto principal ali, organizar seu Instagram, todos os seus ativos digitais, né? Acho que é organizar isso para você começar a receber mais visita, que aí é onde você faz o tráfego pago, recebe mais visitas e consegue a escalar ali, né? Então, se tem várias empresas que estão vendendo através desse canal, é sinal que funciona, né? Com certeza funciona. Talvez o empresário só não achou ali o caminho certo para conseguir chegar naquele objetivo. Exatamente, com certeza funciona. E André, pegando o gancho aí das vendas, hoje você tem a ROI Ideal, mas eu queria voltar lá no passado, quando você começou a ROI. Certo. Quando a gente abre uma empresa, um CNPJ, aquele negócio só vai existir se acontecer uma coisa, que é a primeira venda. Exato. Você consegue voltar lá e trazer como foi essa sua primeira venda, qual foi a emoção que você teve naquele momento, como você se sentiu naquele momento da primeira venda? Legal, cara. Com certeza foi algo assim marcante, né? O ponto legal de eu falar, assim, só para dar um contexto, é que a ROI, ela nasceu depois de algumas quebradas de cara que eu tive aí, né? Então, assim, tentei diversos outros negócios, quebrei, fui embora do Brasil, voltei depois de 2 anos. E aí, quando eu estava fora, para ela acontecer, só para dar um contexto, eu comecei a mexer com marketing por conta. Então, para mim mesmo, para minha esposa ali, a gente estava fazendo a parte de marketing digital, né? E com isso, pessoas foram vendo, a gente mexendo normal. Quando eu voltei pro Brasil, eu falei assim, bom, agora eu vou focar no que eu quero e vou abrir a agência. Nessa que eu tomei a decisão de abrir a agência, veio clientes do meu próprio network, né? Onde eu divulguei ali e a sensação foi marcante para mim, porque assim, eu não fiz aquela prospecção ativa, né? Foi apenas um
mostrar que você está disponível, está começando aquele negócio, e ter pessoas que só de terem visto o meu bastidor ali acontecendo, confiou o trabalho, né? E pessoas que eram da minha rede. Então, você fala assim, cara, ao mesmo tempo legal, e a responsabilidade de ter vindo de alguém que você conhece, algum relacionamento pessoal ali, né? E a pessoa ainda dedicar e pagar a mensalidade pra você ali. Então, assim, foi algo que eu falei, caramba, que negócio louco, né? Porque eu voltei cheio de insegurança pro Brasil. Eu falei assim, nossa, e agora? Como é que vai ser, né? E aí foi essa hora que começou a dar mais segurança. A primeira venda foi algo marcante pra mim por isso. Que daí foi quando eu marquei a abertura da Roy mesmo, sabe? Quando você fala assim, putz, agora tá valendo, né? E aí logo em seguida veio mais dois contratos. Falei, putz, tá valendo de verdade. Então foi a hora foi o ponto assim marcante. E isso foi um mês e meio ali que aconteceu, né? Foi ali por volta de abril de 21, por aí. Então foi um negócio assim bem marcante, assim. E assim, a gente fala a primeira venda, mas a venda começa também antes da venda tem toda uma divulgação, uma estrutura que o empresário precisa se preocupar. Explica pra galera qual que é a importância que você vê hoje do marketing para que a venda possa acontecer. Cara, legal. É muito importante, né? Porque assim, quando a gente fala de marketing, a gente está falando de geração de demanda, né? Demanda qualificada. Então, difícil ter, por mais, assim, às vezes a gente acha que não tá fazendo marketing, mas a gente tá, né? Por exemplo, a gente tava conversando agora um pouco antes sobre o simples stories, você fazer os stories, ele acaba sendo um marketing ali que você tá fazendo, né? E a importância de olhar para o marketing e ter um interesse, um cuidado com aquilo, é por isso, é dali que ele vai te trazer demanda, e aí vai ter, como você faz o marketing, ele vai te falar, vai te responder como uma demanda qualificada ou uma demanda não qualificada, né? Então, essa é a importância de você comunicar correto. Então, assim, eu vejo como o marketing em todos os seus canais, seja aí online ou offline, a importância de você estar sempre comunicando algo que seja coerente com o que você entrega, que isso vai te gerar demanda qualificada ou não, né? E muitas vezes o empresário, a maioria das vezes eu acredito, ele começa o negócio que nem você falou, né? Ali no networking, vem um amigo que confia, que já te conhece, e aí faz aquela indicação, você fecha o negócio. Mas chega um determinado ponto que o networking ele vai se esgotando. Total. E você precisa de mais cliente para sua empresa sobreviver, para sua empresa crescer, né? Porque quem tá sobrevivendo tá morrendo. Exatamente. E nesse ponto que acho que entra as estratégias ali de tráfego pago, prospecção, né? Com certeza, com certeza. Cara, entrando nisso aí, esse é um ponto muito importante que, assim, depende do mercado e do nicho ali, tem pessoas que conseguem sobreviver por, sei lá, 1 ou 2 anos de indicação, se esse serviço tem uma recorrência, né, ela vai se mantendo e beleza. O problema é que esse momento vai sempre chegar, da pessoa não olhar para o comercial, às vezes, em ter o comercial ali estruturado, gerar uma demanda, ser mais intencional nisso aí, né? E deixar isso passar. E quando acontece, pô, meu faturamento tá caindo, e como é que eu faço agora? E aí a gente cai até numa pergunta que você fez lá anteriormente, o pessoal, pô, fiz o teste e não deu certo, mas é porque testou quando já não tinha mais tempo, né? Esse é um dos piores pontos, deixar para depois ali e não olhar para isso. É a hora que você tem pouco tempo, tem mais um mês para tentar fazer isso dar certo, e aí você não tem tempo de montar estratégias corretas, né? Então, voltando para esse ponto, quando a gente fala de estratégia de marketing, ela adentra muito nessa questão da comunicação, o que eu vou comunicar, como que eu monto a minha oferta, que acho que é o ponto principal, e a oferta é para tudo, seja produto, serviço ou o que for, né? Mas eu entendo como ponto crucial, então eu tenho que conseguir deixar isso claro, ter tempo hábil para isso, né? Para deixar claro para o público qual que é a dor que eu resolvo, qual que é o benefício de contratar o meu serviço, por que a minha empresa não é do concorrente. Então, esses são os pontos de comunicação que a gente precisa propagar daí com o tráfego pago, daí quando entra o tráfego pago. Agora, quando eu preciso já gerar uma demanda e converter essa demanda, é aí que é o perigo, porque você não sabe o seu tempo de conversão, enfim, se você nunca olhou para esse processo, né? Eu acho que você falou da questão do empresário olhar para a estratégia antes. E eu vejo que, entrando um pouquinho nos erros que os empresários cometem e que as agências também cometem, Total. Então a gente sabe que tem os dois lados da moeda, boa parte desses erros acontece na estratégia, né? Porque se a empresa não tem uma estratégia, igual você falou, se a empresa não sabe, por exemplo, qual que é o propósito dela, qual que é a visão, onde ela quer chegar, qual que é a meta, o que ela pretende
com o marketing, se é um posicionamento, se é uma geração de demanda. Então tem várias estratégias, né? Às vezes a empresa está num momento que ela precisa construir uma marca, às vezes ela está no momento que ela precisa de venda, de caixa. E a estratégia é diferente. Então a gente, muitas vezes o empresário não olha para isso e contrata uma agência e fala, putz, Andrew, resolve meu problema, eu preciso vender, senão eu vou fechar as portas. É isso aí. E aí você chega lá e encontra uma empresa sem nada. Exato. Então, queria que você comentasse um pouquinho o que faz parte do empresário e o que é responsabilidade da agência para que o projeto como um todo traga sucesso, traga vendas e o ROI, especialmente para o empresário ali. E até pegando o gancho da pergunta do William, do que faz parte do empresário e da agência, o empresário ele precisa colocar a cara ali na hora de fazer um anúncio ou dá para fazer sem depender dele? Porque acho que muitos empresários têm essa crença de, putz, eu não quero me aparecer, eu não quero me expor, o que os outros vão pensar, vai abalar minha autoridade se eu ficar falando na rede social? Total. Cara, bom ponto, assim, acho que é legal, a estratégia tá nisso, na hora de definir o objetivo. Então, pegando pra gente montar um fluxo aqui, o primeiro ponto é esse aí, né? Então, quando o cliente está procurando uma agência, quer terceirizar esse setor, vamos dizer assim, de marketing, né? Primeiro que eu acho que ele tem que ter em mente o que ele está buscando. Pô, se é isso, eu quero um reforço de marca, agora eu preciso extrair vendas, às vezes preciso gerar demanda já para o meu time comercial. Às vezes é o problema, muito dos casos, tô no time comercial aqui, mas não está tendo demanda suficiente, a demanda está ruim, enfim, vem com o marketing para poder melhorar a qualificação dessa demanda. Então são objetivos diferentes e esses objetivos se refletem até em campanhas de tráfego pago, né? Lá você tem diversos objetivos de campanha que você pede para a plataforma. Então você pede, se eu quero conversão, se eu quero visualização, o que você quer, né? Quer engajamento. Então isso é muito importante. Olhar, ter consciência, né? Ter o interesse de entender o que eu quero com essa contratação da agência. E aí você consegue separar os papéis de cada um. E você consegue entender como dono, né? O que você precisa fazer para aquilo dar certo. E o que precisa ser entregue da agência para fazer aquilo dar certo, né? O bom relacionamento que vai mandar muito ali, ter essas rotinas de alinhamento, acho que é o ponto mais importante. Mas tem coisas que a agência não consegue executar se não tiver, seja o dono, ou seja, pessoas internas lá, que vão conseguir trazer essa clareza. Um ponto muito claro é entender cada vez mais sobre o produto ou serviço que a empresa vende. Quem é melhor para entender? Né? Acaba sendo o dono, o pessoal que está lá dentro, né? Para trazer essa clareza. Então, na hora do marketing da agência montar a estratégia, é a hora que a gente vai precisar dessa galera demais, assim, para entender, realmente, de novo, para montar uma oferta. Qual que é o benefício que você tem? Qual que é o diferencial? O que vocês fazem? Tem case de sucesso ou não tem? Que é um ponto muito importante, que até reforça que os donos acabam deixando isso passar, a parte de registrar cases, né? Que é algo que serve muito como reforço de marca, né? Reforça a autoridade no mercado, diferencia dos concorrentes e é um ponto de conversão muito forte. E aí, falando já em números mesmo nas nossas estratégias de tráfego pago, case de sucesso é algo que sempre traz os leads, os melhores leads, assim, uma conversão mais rápida, vamos dizer assim, né? Ou, na verdade, até aquele que tem pessoas que já estão acompanhando você, não converte, e quando ela vê uma campanha mostrando um case de sucesso, ela é uma tomada de decisão, né? Então são essas estratégias que a gente pode, que a gente define e segue de acordo com isso aí. E aí, respondendo o seu ponto de se o dono deve aparecer na estratégia ou não, aí varia, né? Por quê? Tem tamanho de empresa, que aí tem dono que não precisa aparecer, ou tem serviço que não faz sentido ali. Porém, a gente sabe que hoje, o quanto mais humanizado, melhor, né? Isso aí não difere muito. Tanto que você olha os maiores CEOs aí hoje, tá todo mundo olhando já não só para a marca da empresa, mas para sua marca pessoal, né? Então isso faz muita diferença. Se puder aparecer, a gente vê como assim uma otimização muito, muito grande, né? Dá muito valor, porque o pessoal, a internet hoje, do mesmo boom que ela deu e traz um volume de demanda muito alto, aumentou golpes, aumentou aí desconfiança de diversos pontos. Então, tem o ponto de, preciso checar, isso é verdade, tem pessoa ali atrás, pessoa real vai me atender, né? Então, esse é o ponto. Se puder aparecer, a gente sempre recomenda, a gente sempre pede isso, né? Esse é um ponto muito importante. Um exemplo até em redes sociais, por exemplo. Quando você faz tráfego pago,
consequentemente, visitas no seu perfil, visitas nos seus canais digitais aumentam demais, né? Porque a pessoa, às vezes, ela não clica ali no... deixa eu já conversar com a pessoa agora, deixa eu me cadastrar agora. Ela entra para olhar primeiro o perfil, dá uma olhada, né? Rola o seu feed ali e tenta entender. Então, quando tem a aparência, já mostra o dono, mostra pessoas lá de dentro, né? Quando tem um trabalho de endomarketing ali legal também, que trabalha junto ali com essa aquisição de clientes, né? É algo que valida demais a estratégia. Legal. E você falou ali dos cases, até uma dica aí para o empresário que está assistindo. Uma reflexão, quanto você acha que um case de sucesso pode aumentar nas suas vendas? Às vezes o seu time está fazendo um trabalho sensacional ali com o cliente está satisfeito, só que você não tem os cases. Por quê? Porque ninguém pediu. E aquela pessoa que está na ponta ali na operação, se ela tiver um incentivo, por exemplo, uma campanha que você faça, que você bonifique ali quem conseguir um case de sucesso, você vai estar melhorando o salário do seu colaborador, você vai estar incentivando para que eles atendam bem o cliente e você vai ter cases e depoimentos que você pode usar com o time de vendas para aumentar a conversão. Então, uma simples ação, olha o tanto de valor que ela pode gerar para o negócio, com um negócio simples que o investimento às vezes é super baixo. Estava complementando, eu estava complementando o que o Rafa falou sobre os cases. Além de usar no marketing, a gente usa na venda também. Porque o cliente, por exemplo, que está indeciso ali, no momento ali de uma objeção, alguma coisa que está travando ali o processo de fechamento, a gente pega um vídeo do case, manda para o cliente, olha uma empresa igual a sua, o que eles estão falando do serviço que ele contratou na nossa empresa. Isso é um ponto cara, muito legal. Já destrava tudo, já facilita. Não, cara, bacana, gostei pra caramba, vamos em frente dar um voto de e tal. confiança ali, né? Então, assim, o cliente ele não compra por falta de confiança. Isso que você falou, né? A empresa tem um monte na internet e tá cada vez mais tudo parecido, tudo igual. E aí, como que você humaniza? Acho que essa questão que você falou de humanização, de mostrar o endomarketing ali, como que é a estrutura da empresa, como que é a rotina, dia a dia. O CEO, o dono, colocar a cara lá, pô, aqui existe, eu tô dando a cara a tapa aqui, eu confio na minha empresa. Então isso eu acho que, cara, contribui muito para o processo como um todo. Dá aquela sensação de a pessoa sabe que ela tem, se der algum problema, ela tem para onde buscar e quem buscar, né? Que hoje em dia, onde você vai, você fala com o robô ali, você não consegue falar com ninguém, não tem um telefone para ligar. É um dos maiores pontos, né? Sim. E aí a questão do case, fala até pelo processo comercial da ROI mesmo. Por exemplo, a gente atende diversos nichos de empresa, assim, acho que como vocês também. E aí, se a gente não pedir case e começar a registrar isso e documentando isso, né? Por exemplo, eu fico sem argumento, às vezes, no final de um fechamento. Tá entre a minha empresa e uma empresa concorrente. O que vai diferenciar? Um case vai matar. Isso é fato, né? Então é um gatilho. Qual é o gatilho? Prova social. Então, o case, registrar ele é importante, principalmente para empresas que atendem diversos nichos, né? Que quanto mais você registra, vai chegar um momento que você tem cases de cada nicho. E aí você consegue destravar mais fácil. Daí a pessoa, para mim, meu nicho não funciona. Aí você tem um case para aquele nicho. Então, e às vezes é aquilo, é custo zero, né? Às vezes se você tem um customer success, uma pessoa olhando para aquilo, só de ter o relacionamento, no relacionamento ela já pega essa prova social, já cai pro processo de operação, documenta isso aí. E assim, olha quanto benefício. A gente está falando de um dos pontos de estratégia. Mas você consegue aumentar a taxa de conversão e encurtar o processo de venda, que isso é dinheiro no bolso também. Porque assim, imagina, você tem um ciclo de venda de 30 dias. Se você encurta isso para 15, para 10, cara, você consegue atender muito mais gente, fechar muito mais negócio com o mesmo time. Exatamente. Então, assim, são contas que o empresário não faz, ou às vezes, né, não enxerga dessa forma, por esse ponto de vista, que faz muito sentido a gente olhar do ponto de vista financeiro. Até que o Rafa falou das campanhas, a gente criou uma campanha que a gente está bonificando a galera pedir o case. Por quê? Cara, é investimento, você está investindo na campanha, você não está pagando. Exato. E olha que legal, dentro da operação, né, a gente fez isso na nossa empresa de tecnologia, que é a MicroAssist, e dentro da operação a gente percebeu que às vezes tem vários técnicos, né? E cada cliente às vezes gosta mais de um. Então quando você bonifica o time ali, aquele um que o cliente X gosta, vai conseguir daquele cliente. O outro talvez não consiga, mas consiga de outro que às vezes ele resolveu um problema
para aquele cliente lá no passado e o cliente ficou com um emocional ali, afetivo com ele, né? Então, na hora de pedir um case, ele consegue e o outro não, e vice-versa. Verdade. Muito boa essa estratégia de dividir pelos consultores ali, né? Então, assim, às vezes você não precisa, às vezes a empresa não tem um CS, não precisa nem ter um Customer Success para fazer isso. O próprio time de operação que tá na ponta ali, que tá no dia a dia com o cliente, já tem a confiança do cliente. Né? Exato. Quem tá se relacionando com ele, eu usei como exemplo o Customer Success, às vezes que é para um nome da função ali. Mas tem muita pessoa que toma conta da carteira ali e tá atendendo a operação em si e consegue pedir, na verdade é legal porque sabe o momento de pedir também, né? Porque tem momentos que você não vai conseguir pedir, não vai ser atendido, vai ter momentos que fazem sentido. Acho que isso é muito legal, ter esse discernimento de que hora que eu peço o case. Né? Show de bola. E Andrew, antes você tinha falado ali da parte de tráfego pago, você falou que tinham, se eu não me engano, 3 tipos de anúncio, né? Quando você vai fazer um anúncio. Quais são esses tipos e quando que a pessoa deve usar cada um deles? Tá. Tem diversos tipos de objetivos de campanha, vamos dizer assim, né? Que eu peço mesmo para a máquina, o resultado que eu espero. E na hora de planejar isso, a gente olha muito por etapa de funil. Então, na hora de olhar, eu tenho lá meu funil, né? O padrão, o topo do funil, né? Então, uma atração de pessoas, né? O meio do funil, onde eu explico mais sobre o produto, me relacionando mais. E depois o fundo do funil, que é onde eu faço realmente a oferta, o call to action, a gente fala para fechamento, vamos dizer assim, né? Para venda mesmo. E aí, na hora de fazer essas campanhas, a gente olha muito para que estágio do funil eu estou fazendo essa campanha. E quando eu falo do estágio do funil, é qual o público que eu tô querendo buscar. Se é um público de topo de funil, são pessoas que não me conhecem. Então, como que eu quero? Eu quero que ela visualize, eu quero que ela engaje agora, quero ser notado. Né? Então, aí você vai para certos objetivos de campanha, onde você começa um relacionamento e começa a aparecer para aquela pessoa. Certo? Que é a de visualização que você falou. Exatamente. Aí muda até o seu vídeo ou imagem, ou o seu conteúdo ali que você vai estar anunciando. Se eu tô querendo ser notado, eu vou mostrar algo que eu tô ensinando, algo que chame a atenção da pessoa, faço com que ela visite e comece a andar no meu funil. Né? Depois o meio do funil, eu começo a falar um pouco mais das minhas soluções. Né? Então, quem que é o público que eu quero atingir? São pessoas que já viram, né? Nunca se cadastraram, mas já viram um conteúdo, já tem um certo... estão olhando ali, estão acompanhando, né? E eu começo a falar o quê? Extrair um pouco dessa... dos conteúdos... dos produtos, dos meus serviços. Eu começo a explicar um pouco mais sobre isso, né? Por quê? Eu tenho que estar sempre explicando, porque nem sempre você vai conseguir já ser assertivo para aquele público. Tipo, o que eu falei já comunica com aquela pessoa. Não, dores são diversas. Quando você começa a estudar dores e desejos, você faz listas e mais listas. Então, assim, os conteúdos vêm em cima daquilo. Você vai aumentando o nível de consciência ali. Exatamente. Até que chega a hora que você conecta. O cara fala, olha, o cara tem certeza. Esse é o meu problema. Você tem certeza que ele tem um problema. Exato. Aí é o fundo. Aí é a hora do fundo do funil. Daí a gente fala, né? Isso a gente consegue, às vezes, separar. Depende do tamanho da audiência em si, vamos dizer assim, né? Se tem uma audiência muito grande, você consegue trabalhar topo, meio e fundo de funil em campanha separada, tranquilo. Mas, às vezes, o meio e o fundo do funil, quando a audiência é pequena, você já trabalha lá junto. Porque é se o meu conteúdo, eu já usei um gancho de dor ou desejo, fez sentido o cara sobre a minha solução, eu já faço no final um call to action, leva ele para uma página ou para um contato com alguém, para poder, né, entrar nesse processo comercial aí, que é a venda mesmo. Né? Então, pode terminar de conscientizar numa apresentação comercial, numa reunião diagnóstica, por exemplo. Exatamente, mas eu consegui chamar atenção, que é o que a gente mais vê, o tráfego pago, despertador, briga pela atenção de todo mundo ali. Exatamente, consegui gerar esse gatilho, ele falou, acho que é isso que eu preciso, quero conhecer mais. E aí ele vai passar por um processo de pré-qualificação, que a gente fala que seria o SDR, seria o produto de vocês de IA, né? E depois vai para um fechamento. Hoje, assim, falando um pouquinho do nosso tráfego pago como tá, a gente tem ali uma estrutura onde a gente tem só um tipo de anúncio atualmente, que ele leva para um WhatsApp. No WhatsApp, a nossa inteligência artificial qualifica ali, provoca um pouquinho mais aquelas dores também, né? Então, ela vai gerando desejo ali no cliente que chegou, no lead que chegou, e depois vai para um vendedor para fazer a venda consultiva. Certo. Então, a IA faz essa qualificação, gera valor ali e passa para o vendedor aqueles que tiverem qualificados. Dentro disso, assim,
A gente tem uma conversão legal, mas eu imagino que dê para melhorar muito ainda na parte de campanhas ali. Tá dando resultado, mas tem muito a melhorar. Como que a gente poderia usar essa estratégia de topo, meio e fundo ali para potencializar ainda mais, de repente fazer um remarketing para aqueles que não chegaram? Tem alguma estratégia assim que você recomenda? Tem, cara, tem. Por exemplo, você consegue pegar até o público de envolvimento, né, o que engajou, curtiu, etc, por período. 1 ano, 90 dias, 7 dias e tudo mais. Você consegue criar públicos personalizados lá dentro da plataforma, né? E aí que tá o ouro que a gente fala, porque daí eu consigo diferenciar quem que é o público que não me conhece, quem que é o público que já viu alguma coisa, né? E quem que é o público que tá mais engajado ou já viu, tipo, essa semana já viu algum conteúdo, assistiu algum da minha empresa, né? Com isso, você consegue criar daí campanhas diferentes para isso, né? Por exemplo, hoje vocês então mandam para o WhatsApp direto. Então eu imagino que esteja, não sei como é que tá a estrutura, mas eu imagino que esteja um conjunto de anúncios com um público mais aberto. O aberto, quando eu digo, claro, tá filtrando aí por interesses, né, e etc, donos de empresas e tudo mais, mas ainda ele é aberto, né? Sim, que não tem envolvimento com vocês. E aí vocês jogam pro WhatsApp e o WhatsApp a IA faz o papel. Você até uma mudança de mercado que tá acontecendo, que é um negócio que às vezes não compensa você ficar perdendo tempo explorando mais tipos de campanha, que é onde você paga para aparecer, se você hoje já tem uma ferramenta que é uma IA que vai fazer um trabalho de pré-qualificação e vai entender se ele é bom ou ruim, né? Então aí a gente tem 2 pontos. A gente pode rodar o remarketing com certeza, e aí o remarketing nesse caso a gente vai rodar para quem viu o anúncio e não mandou mensagem, para quem já está envolvido com vocês ali e não tá cadastrado no seu CRM ainda. E tem hoje agora os níveis um pouco mais avançados, vamos dizer assim, que é vocês atendem essa pessoa com IA, a IA faz a pré-qualificação e ela anda na sua pipeline. Alguma lá dentro do seu CRM, ela vai para alguns estágios, né? A gente consegue mandar do CRM para dentro das plataformas de anúncio esse evento de conversão. Por exemplo, se essa pessoa é qualificada, se eu considerei ela qualificada, eu mando essa mensagem vamos dar um exemplo, Meta. Fala, Meta, essa pessoa que você me trouxe é qualificada. Entendeu? Mas não avançou, por exemplo. Exato. Ou desqualificado. Entendeu? Ou gerou venda. Então você consegue ter públicos a mesma visão que você tem dentro do CRM, de qualificado e venda, um exemplo assim, você consegue mandar essa informação para o Meta e fazer com que ele busque mais pessoas qualificadas. Entendeu? Então é aí que é o que mora o ouro e mora também o volume, por exemplo. É um lookalike. Exatamente, porque como é que ele monta público? Como é que ele vai achar? É dados, né? Quanto mais dados ele tem daquilo, ele vai casar aqueles dados, vai entender a estatística daquilo e vai procurar esse público que seja igual. Entendeu? Então, assim, quando você consegue mandar essa informação do CRM para cá, é que é onde mora o ouro. Então, aí a importância do processo marketing e vendas está casado. Você vai otimizando o processo, otimizando os custos também, né? Exato, você vai trazer pessoas parecidas que, para quem não sabe, o lookalike basicamente é isso, né? Você pessoas semelhantes. Pega pessoas semelhantes e trazer iguais, né? Porque o ponto que a gente fala é assim, a gente olha muitas vezes numa estratégia de tráfego pago, por exemplo, até, entrando um pouco mais para a estratégia de novo lá só, para dar um contexto, a gente olha muito por métrica na campanha, custo por lead. Então, quanto aquele lead está me custando? Só que a importância de a gente ter o retorno de vendas é isso, porque daí no final eu olho qual que é o CAC, o custo de aquisição de cliente. Se eu paguei, né, quando você metrifica isso, eu rastreei quanto que eu pago por lead, quanto que eu tenho, qual que é o meu custo de aquisição e de qual origem está convertendo mais clientes finais. E aí você consegue olhar, bom, o lead que eu paguei R$5, né, eu tenho um custo de aquisição no final das contas, né, de, sei lá, R$200. E às vezes tem lead que te custa R$20 que você tem um custo de aquisição no final de 100. Por quê? Porque é um cara que você acertou, tem um menor volume, mas é um cara que já entra, está consciente, já é qualificado e converte. Então você tem muito mais proveito. Às vezes você paga R$5 por lead, né? Gera 100 leads, você converte 3, ou às vezes o outro que você pagou 20, né? E você gera 100 leads e converte 10. Então tem muita essa diferença o custo por lead, às vezes é uma coisa que fica, até falando de experiência própria mesmo, assim, eu mesmo já olhei muito para o custo por lead, tá caro, mas tá caro quanto? Né? Se ele estiver fechando a conta na última linha lá do DRE, exato, maravilha. E assim, entra um outro ponto que eu vejo que muita gente não faz a lição de casa na ponta de vendas, que é basicamente você metrificar
Porque Exato. se você metrifica, cara, porque você olha lá no gerenciador do Meta, por exemplo, o custo do lead tá R$10. Tá, mas só que quantos realmente chegaram numa landing page? Quantos realmente chegaram no meu WhatsApp? Tá, aí você olha o custo do lead, tá 10. Mas dos 100 que custaram 10, só chegou 50. Então já foi para 20. Custo do lead, né? Exato. E aí depois desses que chegaram no CRM, quantos foram convertidos para oportunidade? Às vezes o cara só chegou no CRM, não conseguiu fazer uma reunião, não agendou um próximo passo e sumiu. Uhum. E aí que entra, né, você calcular o CAC realmente, Exato. que é basicamente todo o processo de vendas, do começo ao fim, metrificando etapa por etapa, só que você precisa fazer isso só com uma ferramenta, com CRM. Exatamente. Então, E olha que interessante o que você falou, né? A gente olha muito para ROI, né, quando fala de CAC e LTV. Para quem não sabe, o CAC é o custo de aquisição do cliente e o LTV é basicamente quanto que sobra de dinheiro, vamos supor, um contrato de 12 meses. No final desse contrato, quanto que sobrou de dinheiro ali ao longo desse prazo, né, que ficou para a empresa. E aí a sua empresa ela chama ROI ideal. Uhum. Quando a gente fala de ROI ideal, existe um ROI ideal, Sim, que não é nem muito, nem pouco. exato. Por quê? Eu vejo muitos empresários, às vezes, se gabando. Meu CAC é 0 ou é perto de 0. Cara, se você tem um CAC 0, você tá deixando dinheiro na mesa, você tá deixando de crescer. Esses dias a gente olhou a nossa proporção de CAC sobre LTV, ela tava bem mais alto que 3, né? Porque é mais ou menos uma faixa ideal ali. E aí a gente falou, a gente tá investindo pouco, vamos pôr mais investimento em anúncio, talvez a gente perca um pouco de eficiência aqui, mas a gente vai ganhar lá no fim da linha, né? Exatamente. Então, qual que é o ROI ideal? Porque assim, essa é a conta que o empresário tem que fazer, né, cara? Porque assim, você tem que gerar demanda. Mas pra eu gerar demanda com o meu time de vendas, eu vou ter que contratar mais um vendedor. Contratar mais um vendedor vai me custar 5 conto de salário, mais encargos, mais comissão, tal. Tá. E para eu gerar essa mesma demanda que se o vendedor fosse trazer pelo marketing, quanto custa? Se eu botar 4 pau de marketing lá, cara, eu consigo gerar o dobro da capacidade desse cara fazendo ligação, prospecção, por exemplo. Exatamente. Então, assim, você tem que fazer conta. Não tem certo e errado. Vai depender muito de negócio para negócio, né? Exatamente. Mas você precisa ter os números na ponta da caneta, porque se você não metrifica, se você não mede, cara, começa por aí já começou errado. Exato. Senão cara, você vai jogar dinheiro fora, né? Porque você vai torrar dinheiro no Google lá, no Meta e, cara, o que tá virando de negócio? Eu já perguntei pra muita gente, cara, eu contratei um marketing aqui e tal, estão fazendo campanha, tá, mas quanto que tá virando dinheiro? Não sei. Esse é o ponto. Cara, esse é o ponto. né? Esse ponto é muito importante, até pegando esse gancho do ROI primeiro ali, que é o ROI ideal, porque até a intenção da agência chamar ROI ideal foi um dos pontos, porque assim, o ROI ideal depende para cada negócio e para cada momento. Então, por exemplo, investir R$1.000, conseguir trazer 10 mil de receita para a empresa. Você teve um ROI 10, um exemplo, né? ROI legal, ROI altíssimo, né? Mas às vezes compensa você investir 10 mil e trazer 50. Você tem um ROI 5, só que você gerou mais receita para a empresa. Por isso que isso é muito do momento da empresa e como é que o ideal vai ser para cada um, né? A gente vai encontrar esse ideal junto. Por causa desse ponto, né? Nem sempre o ROI 10 é melhor para a empresa. Às vezes está com o ROI 10, vamos buscar um ROI 5, mas muito mais escalado em receita final, né? E nem sempre é o melhor caminho também você escalar o investimento. Exatamente. Por isso que é importante você ter os números. Exatamente. Que aí você sabe, eu escalei o investimento aqui, tô tendo a mesma proporção. Esse é o ponto. Tá equilibrado? Então beleza, então eu posso investir mais. Exato. Às vezes o empresário triplica o investimento e tem menos da metade do retorno. Então, aí que se perde. Aí se escalou perde. errado, por exemplo. Exato. Mas aí que é a importância daí, entrando para esse ponto que você tinha trago, que é isso a gente aplica muito lá na agência, que é a questão de, cara, não só olharmos, por exemplo, gerei 100 leads, um exemplo, e saiu uma venda. Dentro desse processo, tem muitas etapas, vamos dizer assim. E aí a gente tem etapas mesmo de marketing, onde a gente fala, gerei lá, eu tenho o meu funil de marketing, para gerar essa demanda passou por algumas etapas. Então ali a gente já tem, dentro desse processo tem perca. E o que a gente metrifica lá? As percas por etapa. Porque daí me dá um GPS no final das contas, tipo assim,
Normalmente, o funil padrão da empresa, se eu gero 100 leads, gera uma venda. Gera 10 vendas, um exemplo. Pô, 10% de conversão. Se eu bati 5%, eu consigo olhar de trás pra frente no funil e ver em qual etapa se perdeu. Que daí pode ser, pô, às vezes falando de marketing, tem uma landing page que não estava fora do ar, às vezes ficou fora do ar e não viram, né? Uma landing page seria a página única ali de oferta. Mudou o link, ninguém atualizou. Exatamente, o WhatsApp errado. Cara, esses tempos, até falando, não sei se vocês passaram por esse problema, mas tava uma questão de você, anúncios de WhatsApp no Meta, você clicava para entrar em contato, ele abria uma URL no navegador externo e não abria o WhatsApp, ele não conseguia abrir o WhatsApp. E foi um bug que deu para todo mundo. Ou seja, se você não acompanhar as taxas de conversão e saber em que etapa que isso se perdeu, você não vai encontrar o erro. Mas não tá vendendo. Daí você vai olhar porque a lead é ruim, marketing não funciona. Não é isso, são erros que precisam ser corrigidos. Tudo é uma engrenagemzinha, né? Se você não deixar tudo isso girando, no final das contas isso não fecha. E o mesmo pro processo comercial, porque daí que a gente fala. Eu até ouvi uma vez, achei isso maravilhoso, que marketing e vendas não devem trabalhar separado. Né? Eu acrescentaria mais um ainda. Financeiro, porque a gente tá falando, às vezes o empresário não tem nem a margem de contribuição dele para calcular tudo isso. Cara, exato. Isso você definir uma meta correta, que seja coerente, né? Por exemplo, tô precificando certo? Quanto que eu posso gastar para trazer, qual que é o CAC, que esse é um cálculo importante de fazer. Beleza, o cálculo, a gente falou do CAC, que é o custo de aquisição de cliente, que a gente vai adquirir, calculando depois de feito. Mas o legal é você conseguir ter isso, tipo, qual que é o meu CAC, o quanto eu posso pagar por cada cliente. Isso já dá um norte muito maior. Então, usa o produto lá atrás. Exatamente. Porque aí você consegue ter um norte muito maior na hora de montar uma estratégia. Porque na hora de montar uma estratégia tem aquela que a gente falou de canais, comunicação e tudo mais, mas tem outra parte muito forte de orçamento. Quanto que eu posso gastar para conseguir adquirir aquele cliente? E qual canal vai fazer sentido? A gente tem muitas discrepâncias em canais digitais, por exemplo. Campanha no LinkedIn. Muito cara. O público mais selecionado, o pessoal tá lá e tal. Às vezes não faz sentido pelo tanto que você tem que investir. Né? Um mínimo diário de R$20 por conjunto de anúncios, que seria por público, né? Quando você vai para outras plataformas, você consegue fazer com $1, então teria R$6 ali. Entendeu? Então, tudo isso muda a estratégia. Né? Às vezes você não vai conseguir trabalhar aquele orçamento no LinkedIn, ou para outra, você consegue buscar opções, né? E aproveitando isso das redes, né? Quando que o empresário deve investir em cada uma das plataformas? Por exemplo, quando ir para o LinkedIn, quando ir para o Google, quando ir para a Meta? Cara, e aí vai muito do quanto ele tem disponível para gastar. Então, o que a gente fala assim de começo, se você não faz nada hoje e vai começar a sua estratégia, vai começar a organizar isso e fazer tráfego pago, não comece em várias plataformas. A gente sempre fala isso. Por quê? Porque não vai dar tempo de você otimizar aquilo. Então, o correto é conceito básico do marketing. Quem que é meu público ideal? Estudar, montar aquela persona, entender quais são os canais que essas pessoas estão, né? Entendeu quais são os canais? Deixa isso documentado, separado e mostra a estratégia para cada um. E faz teste. Então, você pegar, vou alocar R$1.000 agora aqui no Meta e vou testar. Pô, tá dando resultado. Se isso já tá te trazendo resultado, escala, mantém e tenta trazer outra verba e vai abrindo canais diferentes, entendeu? Então assim, se você já está testando uma plataforma, tá trazendo resultado, tá trazendo venda, tá metrificado, tá legal, abre a próxima e trabalha isso como funil diferente. E aí você domina os funis, entendeu? Porque cada plataforma vai ter um comportamento diferente e vai demandar não só o tráfego pago, um gestor nessa questão, né? Como orçamento e como materiais para aquele funil rodar. Então, se eu falo de campanha, seja no Google, eu tenho que falar do site, o landing page, o anúncio que vai estar rodando, o formulário da integração, tem todo um setup muito maior para fazer. O YouTube e outras questões. Né? Exatamente. Conteúdo mais densos, qualidade de conteúdo, edição. Então, assim, quando a gente fala que hora que eu vou para outra plataforma, eu falo nesse momento. Tá rodando, uma plataforma tá rodando, né? Abre a próxima. Então, você tá conseguindo executar. Entendeu? Não fazer tudo de uma vez, porque não vai dar tempo, vai dar gargalo e vai gastar dinheiro, porque não vai estar sendo eficiente e nem metrificado, né? Quando você investir em todos os canais aí, você vai se perder. E um erro muito comum, que eu falo até com uma agência, a gente já cometeu e já tivemos que voltar atrás, é a questão de, mídia de anúncio. Às vezes a gente metrificou tudo junto no final do projeto. Só que não é assim, a gente dividir por canal, entendeu? Como é que eu divido? Que canal que tá dando certo, que canal tá dando errado, entendeu? Onde que eu mato? Ah, tem canal que a gente testou e, cara, não fez sentido. Testou 10 dias. Não conseguiu fazer nada. Otimizou. Fechou um mês. Cara, um mês. Não tá fazendo sentido. O público que tá chegando, a gente não fala nem da conversão, né? É da demanda que tá sendo gerada.
Então você mata aquele canal por agora. Né? Você tem que parar o anúncio, olha de novo, aí você faz uma revisão em relação à comunicação. São coisas mais para dentro dessa comunicação visual, que experiência que você está entregando naquela plataforma, do que daí o tráfego pago em si, campanha em si. Entendeu? E a gente sabe que quando a gente define um novo projeto, todo projeto ele demanda energia. Total. Quando a gente olha para tráfego, a gente tem tráfego pago e tráfego orgânico. O que você leva em consideração para a gente, por exemplo, eu vou criar um projeto mais focado no orgânico, ou não, eu vou pelo pago. Quais as considerações para tomar essa escolha e essa decisão? Cara, esse é um ponto até legal de falar, porque assim, aí exemplificando dentro de casa, eu e minha esposa tem uma loja de semi-joias, e ela é super fã do orgânico. Eu já sou um cara mais acelerado, assim, eu já falo, cara, se você tem a estratégia correta, coloca um tráfego pago e testa mais rápido, sabe? Então, aí, esse é um ponto complexo. Na minha visão, e aí é uma opinião pessoal mesmo, quando optar por orgânico, quando optar por tráfego pago, aí vai ser um momento de orçamento mesmo. Porque assim, se tem orçamento, vai pro tráfego pago. Por quê? Se você organizou tudo, você testa mais rápido. Você consegue já mostrar para mais pessoas, ter uma estatística daquilo, ou mata ou continua, né? Enquanto no orgânico tem um esforço muito grande para você ir trabalhando e ter um teste, né? E quando eu falo tráfego pago e orgânico, tá? Só lembrando que, por exemplo, a contratação do influencer, na minha visão, ele é um tráfego pago. Eu não considero ele como um tráfego orgânico. Porque eu tô pagando para aquela pessoa falar de mim ou mostrar a minha empresa, então eu tô comprando aquela audiência para mim, né? Então esses são os pontos, né? Isso varia muito. Então, na minha visão, se tem orçamento, testa um tráfego pago, né? Organiza isso e testa isso mais rápido, tá? Para conseguir ter decisões mais rápidas mesmo. Legal. E em relação a conteúdo ali por exemplo, a gente tem YouTube que você consegue gerar ali conteúdos de buscas, né? Seu vídeo fica lá, se eu coloco lá uma palavra-chave, um termo, eu posso ser achado. Total. E tem o conteúdo mais de impacto também, né? Como considerar isso também dentro dessa estratégia? Isso é legal. E aí, isso eu falo que é um momento, assim, você tá gerando receita e é hora de fazer um reforço de marca ou começar a buscar novos canais, para você estar mais tranquilo em relação a conversões, é a hora de realmente botar esforço para isso, porque é onde você vai construir e é uma estratégia a longo prazo, né? Porque, pode ver, eu mesmo busco diversos vídeos e tudo mais, e, vídeo 2 anos, 3 anos, então assim, tem canais que não morrem, né? YouTube é muito legal por isso, porque você gera uma autoridade muito grande, porque você está ensinando alguma coisa lá, você está passando valor para aquela pessoa, ela tá vendo valor naquilo, né? Então, eu considero isso, por exemplo, tô trazendo conversão, tô tendo uma demanda aqui, vou escalar. No momento de escala, aí é muito forte de ir para YouTube e para outros canais que você não tem pressa de já extrair aquela conversão, mas que vai dar um reforço muito grande. E um impacto assim, aí você começa por prazos mais longos para metrificar o quanto que isso impactou ou não. Então, uma estratégia de YouTube, por exemplo, depois de 6 meses, olha o quanto que vai estar o reforço à marca, quantos seguidores você conseguiu trazer para o Instagram, né? Trocar de plataforma, que é um negócio muito importante de se fazer. Fazendo vídeo no YouTube, né? Trazendo compilando mais uma autoridade maior, porque eu tô explicando a dor, tô entrando naquilo ali e tudo mais, e você convidando as pessoas para te visitar e seguir em outra plataforma. Então, assim, isso é muito legal. A gente já teve até alguns cases de cliente lá que começaram a fazer YouTube. Os seguidores que vinha no Instagram, que vieram do YouTube, eram os pessoal que convertia no orgânico do Instagram, sabe? Então, assim, é algo muito valioso, muito valioso. Então, o momento que eu vejo é a hora de uma escala maior. Por quê? Porque demanda, é um esforço maior, né? O YouTube e outras plataformas, o esforço é bem maior em HH mesmo, né? É hora de executar e tudo mais. Então, aquele empresário mais imediatista, às vezes não é o ideal ali ele ficar produzindo conteúdo no YouTube. Agora, se ele quer aumentar a autoridade, se ele quer vender mais caro, aí pode Exatamente. ser um canal legal. Né? Com certeza. No longo prazo. Exatamente isso aí. Não é para imediatista, exatamente. E tem algum canal desses canais que a gente citou, LinkedIn, Instagram, Meta, em geral, qual que é indicado mais para B2B, quem vende B2B, quem vende B2C? Você indicaria começar por um ou por outro, dependendo desse público? Cara, acontece. Esse é um ponto muito legal que, assim, no final das contas, até o B2B, né, separando por B2B ali, que é talvez o mais complexo que a gente fala aí. Qual que é o desafio maior?
né? É você, lá no estudo de persona, no estudo de quem que é o seu público ideal, é conseguir encontrar quem que é o influenciador ou decisor dentro daquela empresa que você está prospectando, para você conseguir tentar entender qual que é o canal que essa pessoa usa. Então, no B2B, o que mais fez sentido para nós até hoje, na nossa estratégia, foi Google, porque o Google, assim, cara, são muitos canais, né? LinkedIn, nós não tivemos muito resultado com tráfego pago dentro do LinkedIn, tá? Para esse caso. O que rolou foi na nossa terceirização comercial que a gente, prospecção ativa, funcionou bem melhor. Então, tem esse ponto. E aí, por incrível que pareça, no Meta, a gente conseguiu ter alguns resultados. Ponto vem uma sujeira maior, vamos dizer assim. Então, às vezes é um volume maior, mais pessoas que não fazem sentido, mas naquele garimpo você encontra pessoas quem que você queria, que é a pessoa realmente que tem uma função que você está procurando dentro daquela empresa para conseguir entrar para uma conversão. E aí, aproveitando o gancho aqui para fazer o jabá, se você empresário está investindo aí em tráfego pago e precisa filtrar essa sujeira, garimpar seus leads, a gente tem uma solução que é o Hunt Pilot, que é uma inteligência artificial que conversa como se fosse uma pessoa ali, mandando áudio, mandando mensagens e filtrando esses leads para que o seu time ali tenha uma eficiência operacional maior e consiga converter melhor esses leads. Então, caso você queira, entre em contato com a gente aí para conhecer a solução. É isso aí. E bacana que a gente conseguiu integrar essa solução com o CRM já também. Então, muitas vezes uma dor dos empresários também é a questão de preenchimento de CRM. Então, a IA hoje ela preenche o CRM já. Então, tudo que ela conversou, né? Lá, ela mapeia as dores, preenche o CRM, coloca tudo lá organizado, o vendedor ele só tem que pegar aquilo e dar sequência. Então, facilita demais essa ponta da pré-venda. Só de ver o CRM andando ali já é um... Sozinho, né, cara? Sem brigar com ninguém. Cardzinho movimentando ali. Sem ter que brigar com ninguém, isso já é legal demais. Show de bola. E, Andrew, falando de anúncio ali, o que faz um criativo performar mais? O que eu preciso prestar atenção na hora de gravar um vídeo para um criativo? Como fazer isso? Cara, isso varia muito de acordo com, de novo, né, com a plataforma que você vai estar utilizando. Mas no macro hoje, tá? O que a gente tem maior performance aí, falando do geral mesmo, são os vídeos em si, né? E o vídeo, a gente já teve 2 modelos assim que performam muito bem. É o direto, né? Se eu tô vendendo um produto, sei lá, para empresário. Você é empresário, isso aqui, comunica, fala rápido e traga a pessoa para o próximo passo. Porque assim, o ponto do anúncio o anúncio não vende seu produto. Esse é um ponto muito importante, a galera confunde bastante. O anúncio, ele vende a próxima etapa da jornada ali. Então, se eu tô mandando a pessoa por uma landing pro site, eu tenho que vender a informação que tem no site. Lá no site, ele tem que vender que seja a reunião ou seja o que ele vai encontrar dentro de conversa com o consultor. Você vende o próximo passo, então. Você vende o próximo passo. Esse é o produto. E a galera vende... em anúncios, o maior erro que a gente vê, a gente já cometeu também, e foi em testando que a gente conseguiu aprender, é de já querer vender o produto. Já falar muito a solução do produto e tudo mais. Não, ali não é o momento. A pessoa vai acabar rolando fica um assunto chato, vamos dizer assim. Né? Então, seja intencional em vender o próximo passo. No próximo passo, ela vai ter mais informações. É onde você vai conseguir. O anúncio tem que prender a atenção daquela pessoa. Então, por isso que eu falo, testa o direto, que é um dos que mais convertem pra gente, falando da informação no próximo passo, ou um com quebra de padrão. Aquele que é meio rotina, que você tá tomando um café, é um negócio que a pessoa não espera que vai estar falando no começo do vídeo, ela não espera que vai estar sendo um anúncio, vamos dizer assim. É um anúncio que não parece anúncio. É meio disfarçado ali. Exatamente. Então são os 2 tipos que mais convertem pra gente assim. E aí o ponto é aquele, sempre vender no próximo passo. Por exemplo, o seu da IA, né? Vendeu que ele vai conversar com a IA, pô, testa agora, não sei o quê. Imagina que maravilhoso, cara. É o ponto que deve ser um dos que deve dar mais certo pra vocês aí, né? E até pra venda também, né? A mesma lógica. Um SDR, por exemplo, ele não tem que ficar falando do produto, ele tem que vender o próximo passo, que é a reunião com o especialista. O especialista, numa venda consultiva, ele vai fazer um diagnóstico. Nesse diagnóstico, ele vende um próximo passo, que é a solução para aquelas dores que ele encontrou no diagnóstico. Então, não adianta você querer, às vezes, vender tudo de uma vez só, porque o processo de decisão, dependendo do produto, ele é complexo. Lógico que para produtos mais simples, você também não vai ficar criando um monte de passos, senão o cliente vai encher o saco e vai te mandar merda. Mas para outras coisas, venda mais consultiva, e sim, você vai criando os próximos passos. Um ponto legal, esse até me recordou de um ponto assim que a gente tem que complicar até certo ponto, né? Na verdade, tem que descomplicar.
E aí o ponto é, esses processos que a gente faz de pré-qualificação, depois ir para um fechamento, é porque você tem que gerar valor, porque você não está vendendo um produto que seja tão barato, vamos dizer assim, né? Aos olhos da pessoa que está vendo um anúncio naquela hora e vai assustar com certo valor. Porém, do outro lado, falando aí do varejo mesmo, né? Quando a gente tem alguns clientes de e-commerce, que vende produtos mesmo, e ali já é muito mostrar o produto. Uhum. E aí os anúncios já não é muito aquela de, vou mostrar aqui a pessoa, não sei. Não. Produto, preço e vambora. Produto, preço e vambora, entendeu? Uhum. Então a foto daquilo vai mandar muito, né? O cenário que vai estar compondo aquele produto que vai estar sendo vendido manda muito. Daí eu vou dar um exemplo, por exemplo, da minha esposa de Semijoia. Ela não compensa muito ela colocar vídeos dela falando ou mostrando. A galera quer ver a foto do produto separado, foto no corpo, e é isso. Então esses são os anúncios que mais performam para ela. Então tem essa variação. Então o produto direto, mostra o produto o mais bonito possível, o que compõe aquele produto e manda bala. Venda de serviço, aí tem esses processos, gera valor, né? Então vende a próxima etapa. Eu acho que esse é um outro erro, né, que muita gente comete. Ouve falar, não, você tem que ter um SDR qualificando, fazendo esse processo, e aí às vezes quer adaptar para um cenário que não é o cenário dele, né? Exatamente. Então tem que entender também o que ele está ofertando ali. Simplesmente copiar uma técnica de alguém e só replicar, talvez não seja o caminho. E aí entra no ponto que a gente comentou um pouco antes batendo um papo lá. Dependendo do valor que ele está vendendo, não faz sentido ter um processo que tenha uma pré-qualificação e um vendedor, né? Porque, assim, eu já tive clientes que já queriam colocar, mas, por exemplo, vendendo um SaaS de R$200 mensal. Cara, venda mais simples, não, venda mais simples, simplifica. Não precisa ter um SDR, não. Deixa aquela pessoa fazer a venda, fechar a venda, se fizer sentido. Se você conseguir automatizar isso e ter alguém resgatando as vendas, talvez vai fazer sentido também, né? Então, tenta deixar essa venda mais automática e uma pessoa resgatando quem não comprou. Porque não comprou, para você até melhorar o seu processo depois, né? E gerar mais conversão. É o que a gente fala sempre, né? Quando você vai comprar, qualquer pessoa vai comprar um produto com ticket mais baixo, a expectativa e o risco não é tão alto. Exatamente. Então, assim, não faz sentido você ter uma estrutura para gerar valor de um ticket de 200 conto. O cara, se ele comprar, o risco dele é baixo, no máximo ele cancela pro mês seguinte. Então ele Exatamente. não vai, a decisão dele é mais rápida. Até porque a conta não fecha também, né? Porque você vai ter um processo complexo, são horas do seu time ali empregado, o custo vai elevar, seu ciclo de venda vai ficar mais longo, e aí para você fechar essa conta de um CAC mais alto com um ticket médio baixo, no final... Você põe investimento em marketing, investimento em time comercial, processo longo, ferramenta, né? O custo envolvido é muito maior do que... Então compensa você simplificar o processo automatizar. Automatizar. Acho que é o ponto... Hoje é o tema de 2025, acho que é isso aí, né? Automação é o que tem que aplicar, não tem mais como você ficar fazendo tudo manual. E automação inteligente também, de forma que você consiga acompanhar aquela automação. Seu time ele fica como um copiloto. Tá dando certo, não tá, Exato. Onde tá travando. Se tá fluindo, beleza. Você tá acompanhando ali, tá vendo o negócio acontecer. Se não tá, já intervém e ajusta para que fazer dar certo. Exatamente. Que é o que a gente fala. A automação, ela tá aí para otimizar, né? Então, não pode dificultar. Seja que ela otimize. Se vê que ela tá complicando, tira a automação e volta pro básico. Exatamente. Né? Acho que vai fazer mais sentido. E falando de tecnologia, como que você vê essa era da IA em relação ao tráfego pago? Qual que é o futuro do tráfego pago a partir de hoje? Cara, sendo franco assim, a parte de gestão de tráfego em si, ela vai precisar de uma pessoa para caso que precisava de, 10 pessoas para gerenciar 50 contas, né? Vamos pensar assim. Vai ser uma pessoa. Na minha visão, vai ser uma otimização muito forte mesmo. Por quê? As próprias plataformas hoje já estão de anúncio, né? Estão com IA. Então elas já estão muito mais automatizadas e com dados muito mais relevantes para te entregar, né? Então você consegue ter reportes muito mais claros e a tomada de decisão muito mais rápida. Então, na minha visão, ela vai dominar. Eu não vejo assim como, na minha visão, ela não vai eliminar o gestor de tráfego, por exemplo, mas o cara vai ter que ser muito mais só gestão de tráfego. É realmente gestão do funil como um todo. Porque os dados que ela vai te entregar, e já entrega, hoje em dia já mudou bastante. O que não entregava, curiosidade? O que antes não entregava, que hoje ela entrega com tecnologia ali, que faz diferença, que não precisa mais de uma pessoa? Cara, a gente consegue fazer hoje regras de automação mesmo lá dentro da plataforma, que se ela entende, se você colocou que dá uma liberdade para ela, que ela pode fazer modificações lá dentro, de acordo com o range que você faz
o setup lá, ela toma essa decisão sozinha. E depois ela te dá um reporte disso, entendeu? E o report, quando a gente fala report, o que é legal da IA é que assim, é diferente do gestor de tráfego que vai lá, extrai uma tabela, olha as métricas e tudo mais. A IA, ela traz os dados e traz um descritivo, né? Um resumo de IA que é tipo assim, cara, ela é conversacional o negócio. Eu fiz isso, por isso. Cara, então assim, um report que às vezes a gente não conseguia com o gestor de tráfego da equipe, entendeu? Pô, uma das maiores brigas que a gente tinha, pô, tem que fazer o check-in semanal pra gente enviar pro cliente quantos vídeos foram gerados, qual foi a performance da semana e tudo mais. Cara, é um clique. Ela te dá os dados totais. Do que tá no gerenciador, você pega tudo. Entendeu? Então esse report ficou assim muito mais claro. E isso acelera o processo como um todo. Por exemplo, se eu já entendi que eu tô tendo pouco clique naquele anúncio, né? Você não precisa mais ficar entrando para olhar, analisar, não. Hoje tem automação, por exemplo, hoje tem as tarefas no ChatGPT lá, que você consegue ter uma automação que todo dia de manhã ele busca para você as informações e traz um relato. Então você entende? Para o gestor de tráfego, tem hora que não precisa mais ficar acessando diversas contas e tudo mais. O teu repórter, ele olha e já consegue priorizar o serviço dele, entendeu? Com isso, a otimização de tempo e performance mesmo é absurdo. Né? Então, o que mudou foi isso aí, a entrega de dados dela. Então, assim, a gente era muito mais ativo, buscando essas informações, e hoje a gente é muito mais receptivo. Uma vez configurado e tudo mais, você consegue ter esses reportes já com insights do que ela recomenda. Daí você tem que avaliar, claro, que faz sentido ou não para o cenário do cliente. Mas ela já entrega, hoje ela já entrega. Legal. E quanto tempo que tomava esse processo, mais ou menos? Nossa senhora, pô, pensa aí, que leve meia hora para cada conta, para você olhar, dar uma olhada ali de compilar os dados, né? Hoje ela faz isso, você não gasta, na verdade, 10 minutos aí, né? Para ela olhar todas as contas, então é muito mais fácil, que isso chega para você, entendeu? Você fala de uma redução em 10 contas, você reduz 5 horas. Então é muita otimização, coisa, né? É muito. É bem impactante aí. Andrew, e quais são os principais erros que você vê ali quando alguém vai investir em tráfego que às vezes consome um orçamento que não deveria estar consumindo ali e essa pessoa acaba gastando mais do que deveria? Tá, cara, os erros que isso acontece muito, por exemplo, casos de a gente já pegou, foi semana passada, entrou um cliente que ele tava com as campanhas rodando e sem otimização em campanha, de verdade, sem alterações em nada, desde dezembro, desde dia 13 de dezembro. Então são 2 meses que ninguém tava olhando pra campanha, pra nada, e o link que tava lá da landing page de cadastro que ele tava utilizando, já era o formulário, já não tava integrado mais com o CRM que ele tava utilizando. Então assim, tava rodando, ele tava achando que tava pouco lead, como é que tava essa questão, e tava aí. Os leads que eles estavam recebendo era só quem tava na página de obrigado, se cadastrou, caiu para uma página de obrigado onde tem um botão de WhatsApp. Então as pessoas que clicavam no botão do WhatsApp, chamavam no WhatsApp, ele estava recebendo. Agora aquelas pessoas que cadastrou e não chamou no WhatsApp e tá aguardando um contato, tá perdida faz quase 2 meses. Entendeu? Então assim, são erros muito comuns de não olhar, não ter uma rotina de olhar para isso e não encontra deficiência que, tipo, cara, imagina, por exemplo, porque assim a gente fala, no gerenciador tá aparecendo lá 20 reais por lead. Só que, se desses 100 que foi gerado, só 50 chamou no WhatsApp, o custo ele foi para 40. Dobrou o custo por lead, entendeu? E no final das contas, vai fechar ou não vai fechar as contas? Esse é um ponto. Então, assim, eu acho que a principal questão é talvez o dono achar que, não, o pessoal vai fazer e tá tudo certo, terceirizar isso e delargar não mesmo. Não acompanhar, não pedir um reporte nem nada. Acho que esse é o principal ponto. E aí do lado da agência também achar que, tipo, pô, coloquei lá, tá tudo certo, tá rodando. Não, cara, querendo ou não, é máquina, né? Tem falha. Venceu o domínio do cara. Venceu o domínio, cartão recusou. Que às vezes é por fluxo de pagamento, acontece. Pô, a fatura do cara vence dia 5 e tentou fazer a cobrança no dia 5, no mesmo dia. Não tem saldo, né? Coisa pouca. Então, se não olha, e aí o comum, daí por isso que a gente até colocou aquela automação que traz o reporte do saldo tá acabando, você consegue fazer uma automação, mais um ponto que aí ajudou, né? De tipo, ela olha, abaixou de R$200 o saldo, um exemplo, já manda a mensagem, ela tem que fazer uma recarga. E você já passa aquele negócio, pô, vou correr atrás do cliente para conseguir cadastrar o cartão de novo, fazer recarga, pagar e etc. Você elimina esses erros aí. O que você falou é interessante, né? Muitas vezes o empresário ele delega e não se responsabiliza, né? Exato. Então acho que o ponto não é delegar, mas ser responsável por aquilo. E às vezes um simples checklist ali semanal pode resolver o assunto. Total. Né?
Um ponto muito importante que, por exemplo, lá a gente sempre tenta fazer. No começou o projeto, a gente tenta dar o overview para o cliente do que é importante ele acompanhar, quais são as métricas importantes, o que a gente vai estar buscando. Por quê? Isso é crucial na nossa visão para o resultado do projeto. O cliente ter noção de que métricas são importantes e que métricas não são importantes. Porque o problema é hoje tem muita informação na internet. Então, às vezes, o cara foi impactado por um anúncio de marketing, né, os gurus em si ensinando, e os caras estão ensinando para gestor de tráfego, por exemplo. E o cliente vê aqueles anúncios, vê aqueles conteúdos e acha que não, acho que tem que olhar o custo por lead, tem que olhar o CTR, né, a taxa de clique aí. E às vezes são coisas que não são importantes naquele momento do objetivo do projeto dele, entendeu? Então, acho que pelo menos é ser interessado e se alinhar nessa questão de quais métricas são importantes para o projeto, nosso objetivo é X e como é que a gente está alcançando esse objetivo, ponto. E aí muitas das vezes acontece desse ponto, o cara delarga e é isso, eu tô olhando para venda, ponto, só venda, entendeu? Isso fica perdido, não fica alinhado e você não consegue ter uma saúde no projeto, vamos dizer assim. Hoje só pelo CRM você já consegue ter uma boa visão, né, cara, de quantos eles estão chegando, quantos estão convertendo e qual a taxa de conversão. Total. Só ali você já consegue, né? É importante olhar o passo antes também para ver se o meio aqui tá realmente chegando, igual você deu o exemplo ali, mas o CRM é um bom termômetro para você acompanhar todas essas métricas, né? Exatamente. Cara, aquela definição simples, né, do MQL, que é o lead de marketing, e o SQL, que é o lead de venda. Então, assim, se o cliente realmente só pedir por time, cara, eu quero qual que é a definição de cada um, quantos MQL estão chegando, quantos são SQL, e você vai medir essa taxa de conversão. Ali ele já vai ter uma visão muito grande, porque ele já consegue entender, pô, o marketing não está gerando o lead que eu preciso, não está gerando a demanda que eu preciso, ou a demanda que gerou não está sendo, né, não é MQL, né? E o SQL tem a parte do processo de venda. Então você consegue já entender e ser mais direcionar mais o problema ali, né, para a solução. Boa. Show de bola. Caminhando pro final agora, André. É isso aí. Se você tivesse um dispositivo que colocasse uma mensagem na mente de cada pessoa desse mundo, que mensagem você colocaria? Rapaz, essa... Cara, eu acho que assim, na minha visão, para todas as pessoas, assim, seria... Nem todo dinheiro vale a pena. Acho que esse é um ponto, para mim, que eu levo muito para mim, assim, a gente recebe, por exemplo, como agência, né, pelo nosso serviço, tem produtos que chegam pra gente, empresas que querem trabalhar alguns produtos de ofertas falsas e etc., que pra mim são dinheiro que não vale a pena. Então, assim, eu prefiro recusar, né? Do que às vezes falar, nossa, mas eu tô numa fase de crescimento da minha empresa e faz sentido esse FII mensal vai me ajudar e tudo mais. Não. Então, acho que daí entra muito na parte de nem todo dinheiro que não compensa, por quê? Porque eu tenho certos valores. Então, assim, acho que esse é o ponto, a mensagem que eu coloco, né? Se todo mundo tiver bem definido os seus valores e onde é o seu máximo, acho que a gente já vai ter um mundo muito melhor aí, né? Acho que esse é um ponto, assim. Aconteceu isso essa semana com a gente. Sério? Tinha um cliente que não tava batendo os valores, a gente teve que falar tchau pra ele, porque... Cliente. Exatamente. E isso tem que acontecer, porque senão você não vai é qualquer custo, né, cara? Exato. Não é qualquer custo. Cara, isso aí quando você tem acontece, clareza né? da sua cultura, dos seus valores, cara, fica muito fácil você definir isso. Exatamente. E fazer também, né? Porque aí você sabe o que você quer e o que você não quer. Exatamente. Para que caminho você vai, né? Acho que aquilo vai refletir, isso. né? Muito importante. É isso aí. Bom, André, e se a galera que tá acompanhando a gente aí quiser te encontrar nas redes sociais, onde que eles podem te buscar? Cara, meu Instagram, André Ferreira B. Olha, eu falando errado no Instagram. E o da Roy, que é roy.ideal, que é a nossa agência de marketing lá também. Então, estamos por lá. Só entrar, mandar uma DM lá que a gente conversa. Show de bola. Cara, gratidão enorme eu agradeço o convite demais. Por aceitar o convite aí, por contribuir, né, com a galera aí que tá nos ouvindo, pelos insights. Isso aí. Agradeço tamo o convite junto. que tem ajudado. E você que tá acompanhando a gente aí, segue a gente lá no Instagram, @hunt.sales. Se você quiser acelerar suas vendas, construir uma máquina de vendas com inteligência artificial, processos, estratégias, segue a Hunt lá que a gente está à disposição. Grande abraço, até a próxima.